Daniele Hart, bom dia, tudo bem contigo? Nossa, gente, bom dia. Bom Como dia. não estar bem? Até porque, assim, a gente precisa desses momentos de pausa. Fiquei ali uns 10, 12 dias, nem sei quantos dias aí, Se perde, pausando, inclusive, né? me permitindo, brincando. É isso aí, precisa. Enfim, fazendo a vida valer a pena também, mas claro, né? Não é só nas férias que a gente busca a tal da felicidade que a Pois gente então, conversa aqui, acho que é bem né? importante isso, Com né? certeza. As férias nos dão um pouquinho uma demonstração do ser que nós somos, da nossa verdadeira essência, sem tanta pressão, sem tanto compromisso, né? E nos faz pensar assim, do que eu posso levar, trazer das férias para a minha vida, para o tão desejado equilíbrio na nossa vida. E de fato a gente precisa. E nesse comentário aqui de hoje, eu vou trazer muito forte, eu fiquei pensando assim, gente, hoje é 31 de janeiro. 31 de janeiro, segundo as estatísticas, costumam 95% das pessoas já desistirem das suas metas de ano. Tá brincando? E aí, quem gosta de Mas competir... que camaradas são esses? Olha só. Poxa, que engraçado, acho que ninguém de nós conhece ninguém que desiste das suas metas, né? Brincadeiras à parte. Mas, assim, é realmente um chamamento, porque é uma data que, assim, não é em vão que dia 31 eu vou lá conversar com os meninos e, enfim, com a comunidade aqui da região. Porque essa data costuma ser, e faça uma pesquisa e vê que muita gente desiste das suas metas. Eu gostei dos meninos. Viu só? Olha só. Então, eternos meninos. Isso aí. Eternos meninos. Então, pensando, né? A gente colocou no ano passado, a gente pensou no começo desse ano, talvez alguns não tenham ainda nem se aventurado a fazer suas metas, até porque não chegou ainda as férias, ou não se organizou. E eu não estou aqui para apontar para ninguém, né? Eu estou justamente aqui buscando uma colaboração em relação à vida que vale a pena ser vivida, que é o que a gente conversa aqui nesse intervalo de tempo, né? Ou seja, essa felicidade ou bem-estar, como não algo a ser atingido um dia, mas algo a ser construído diariamente. E quando a gente pensa nas metas de 2024, eu fiz um pedido para as pessoas, coloquem a felicidade. Por quê? Porque sim, é um desejo mais caro, mais desejado que a gente tem. A gente deseja felicidade no aniversário para todo mundo, para o nosso filho, todo tempo. Mas o quanto de fato a gente quer que isso aconteça na nossa vida? O que esforço a gente faz para isso acontecer? Que esforço a gente faz? E vamos lá. O esforço pode ser diário, mas não precisa ser algo tão pesado. Por isso que é necessário o planejamento na vida da gente, porque esse planejamento vai se tornando um hábito. Por exemplo, uma das minhas metas para 2024, eu estou cumprindo, mas estou falhando e os estudos mostram que eu posso continuar, que é, por exemplo, a meditação. Eu já verdade. fiz Começou tempo, ano passado ainda, né? Isso, comecei no ano passado, e estamos conseguindo, mas com percalços. Porque a vida ela é fluida, Não ela é é pragmática, intensa. ela não é tão programável. Perfeito. E eu não tenho controle. Não tem. Eu tenho uma grande participação, sim, né? Mas vamos lá na meditação. Hoje, por exemplo, o dia começou um pouquinho atrapalhado, de férias, a gente tem uma outra batida, tem as questões de organização da casa e etc, o trabalho. Mas aí eu pensei, tá bem, hoje não foi possível, mas eu ainda estou nessa construção. Eu não tenho ainda o hábito da meditação. Então, nesses 30 e poucos dias, talvez eu tenha falhado uns 6 dias. Mas muitas vezes é isso que faz a gente desmotivar. E o quão é importante... Não pode parar de vez. Isso, porque existe disso, 21 dias para criar um hábito, não sei o quê. Ok, gente, hábitos simples em 21 dias. Hábitos complexos em 62, em 90 e poucos, tudo depende. Isso aí. Para mim, a meditação é sim um hábito mais complexo. Porque eu tenho mais vivacidade, é minha característica. Eu sou mais viva, intensa, gosto de movimento. E para pessoas assim, a meditação, às vezes, até dá uma estressadinha. A gente fica um pouquinho mais ansioso. Tem que dar uma quietada, né? E fica, mas eu preciso ajustar isso, porque é uma meta minha para 2024. E eu estou conquistando, com alguns percalços, sim. Mas está na minha meta e eu olhei, hoje não vai ser possível naquele momento, porque tem um horário, né? Porque o horário nos faz criar hábitos. Mas se eu conseguir ajustar o meu dia ainda, eu faço e eu quero fazer com meu marido. Então a gente fez essa combinação. Que é mais difícil ainda, né? Que é o mais difícil, mas é possível, porque a gente está em casa praticamente todos os dias juntos, né? Mas vamos lá. E, gente, quando a gente fala em felicidade, nas metas para 2024, por que esse tema é tão importante na vida? Porque nós somos no país mais ansioso do mundo. E eu trouxe hoje alguns dados, porque assim, a gente tem que falar de saúde mental. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Do mundo.
9,3% da nossa população é por quê? ansiosa. E é ansiosa no sentido da doença. E tem subnotificação aí, porque deve Isso ser aí. maior. Então, a Organização Mundial da Saúde está dizendo que o Olha brasileiro é extremamente ansioso. A gente tem no mundo 260 milhões de pessoas com ansiedade. Ansiedade é, sim, algo positivo. Quando Pode ele ser bom se você equilibra. Controlar, né? Porque ela Controla. vai te dizer, olha, te prepara para algo. Isso aí. Né? Isso. Mas quando todo momento está recebendo esses sinais e ele está te fazendo ficar com tremor, já tem dificuldade de falar com alguma pessoa. E para coisas enfim, simples, né? para simples, perfeito. Então, a ansiedade, ela é, sim, um transtorno mental. Ela tira a nossa felicidade. Quando a gente fala em felicidade, a gente tem que pensar na saúde mental das pessoas. E aí a gente vê também outros 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Ansiedade, depressão, estresse. E esses fatores estressores, eles são extremamente complicados em relação à nossa vida. Tira, sim, a nossa saúde, tira a nossa disposição em viver. Muitas vezes nos cegam em relação ao propósito. Não fazem com que a gente, nas férias, consiga, às vezes, relaxar. Quando a gente não relaxa nas férias, a gente tem que pensar e tem que fazer uma avaliação, inclusive Algo médica. não tá certo? Alguma coisa não está legal. É isso aí. Então, assim, a gente está produzindo algum hormônio ali, um cortisol em excesso, que não faz com que a gente consiga viver o que é bom. E isso Sim, imagina, você complicado. sai de férias para justamente relaxar, você não consegue. E não consegue. Tem algo de errado. Tem algo de errado. Ou com E seu aí- emprego, com sua vida, com alguma coisa que não está no seu devido lugar. Com certeza, Fernando. Porque o nosso modo, o nosso estilo de vida nem sempre é genético. O nosso estilo de vida fala demais. Então, o que eu faço no meu dia? Quantos estressores tem no meu dia que fazem com que eu vá reagindo com as minhas emoções do medo, da raiva e emoções que não me trazem, na medida certa, né? Benefícios, Isso mas aí. me trazem mais prejuízo. E aí eu trouxe aqui também, o Dalai Lama tem uma frase muito linda que ele diz assim, que as ações e pensamentos, né, minam, dependendo de que ações e que pensamentos, emoções a gente tem, eles podem minar a nossa paz Como interior. é que é? Só repete essa. Pensamentos e emoções podem minar a nossa paz interior. E o que mais, quando a gente fala em felicidade, a gente também está falando em paz, de espírito, serenidade, né? Eu falo que eu quero me sentir bem, eu quero estar bem comigo mesmo e com o mundo, né? E o Dalai Lama é muito sábio, e não significa que ele também não tem os seus momentos de raiva, né? Enfim, teve. Mas aí, gente, eu trouxe vários. Hoje eu trouxe muitos estudos, porque nas férias a gente pode estudar, a gente lê mais, né? A gente consegue, então... então tem muita coisa fresquinha aqui. E aí um dos estudos que eu li fala muito que a gente pode, sim, criar um cérebro naturalmente antidepressivo. Como assim? Se a depressão é o mal do século, né? Se os transtornos mentais são realmente problemas sérios, como a gente pode fazer, além da medicação, além da terapia, que são importantes, dependendo da situação, né? Terapia sempre, medicação questionável, a gente tem que ver em relação aos profissionais. Como a gente cria esse cérebro naturalmente antidepressivo? E aí, nem tudo é fórmula, mas tem questões aqui, estudos que mostram. E aí é um estudo muito interessante da década de 90, com ratos, né? 32 filhotinhos, filhotinhos de 32 dias. Eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo tinha um espaço onde tinha brinquedos e um companheiro para brincar. O segundo, vocês já estão pensando o que vai acontecer, né? Mas é interessante. O segundo só tinha brinquedo. E o terceiro não tinha nada. Então, eram 3 grupos, né? E aí os ratinhos foram para lá. E eles começaram a analisar a massa cinzenta desses bichos, o córtex, especialmente o córtex frontal, onde está a nossa cognição, as nossas decisões, né? E aí, o que eles descobriram? O que vocês imaginam? Qual foi o ratinho mais feliz? O último? Que não tinha nada? É o que tinha brinquedo e que tinha um companheiro para brincar. E aí disseram assim, ainda a pesquisadora disse, pena que não fizeram esse estudo atualmente e colocaram só o brinquedo, porque às vezes a gente só quer dar o brinquedo para a criança, para uma pessoa, e não dá companhia. Então, assim, só o brinquedo não vale, ou só a brincadeira por ela só. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que brincar é fundamental. E aí eles analisaram que, assim, inclusive tem uma outra pesquisadora, mas eu vou voltar um pouquinho a esse estudo para depois falar do brincar. O brincar é fundamental, porque, inclusive, é quando a gente brinca, quando tem ludicidade, vem as emoções positivas. Abre o cérebro, estica. A gente estica. E aí, Fernanda, é muito legal, uma coisa muito simples a gente dizer. Quando a gente diz não, aquilo que a gente ama,
A gente está contraindo o nosso cérebro. É isso aí. Quando a gente diz sim às coisas que a gente ama, a gente descontrai. Por isso que vamos descontrair. Quando a gente vai brincar, vamos invés para uma festa, quando a gente lê uma coisa que a gente tem interesse, quando a gente estuda, quando a gente ouve uma música, né, Fábio? Música é fundamental na vida. Quando a gente ouve uma música, quando a gente entra em flow, isso nos descontrai. Um cérebro descontraído não é aquele cérebro tenso. É ali que mora a nossa felicidade. É ali que a gente consegue não ter cegueira sobre a vida. A gente consegue ver as coisas como elas são. Como é que tem uma música, ver as coisas como elas são, tem, eu acho que do Epitáfio, né? Então, assim, hoje eu vim bem com muitas referências, porque o meu cérebro está expandido, descontraindo. Isso aí. Então, a minha massa cerebral está com mais conexões, com mais neuroplasticidade. O contrário que provoca a rede social, quando tu fica lá bitolado na sua tela, fica para cima, para baixo com aquele dedinho que não faz nada, você você sai do nada, vai para lugar nenhum, e aí no final de 1 hora você ficou ali passando o dedo o tempo todo, não fez nada, não agregou nada, e o seu cérebro só contrai. Você comprime e não alimenta nada, não força ele a pensar, ele fica, além de contraído, ele fica preguiçoso. E é um problema. E criando emoções negativas. Há estudos que falam que cria-se muita inveja. E não é emoção boa. Ai, que legal que fulano fez. Se tu tá muito... tem um estudo muito legal, gente, que até quando eu dou algumas palestras, eu peço para as pessoas imaginarem algumas coisas, porque essa imaginação faz a gente retomar algumas emoções, sejam elas boas ou ruins. Bom, e aí tem uma eu não vou fazer isso no ar, porque exige que as pessoas estejam mais tranquilas em casa, enfim. Mas eu vou contar para vocês, e quem quiser fazer em casa, faz, tá? Vai. Então, assim... Tu acorda, imagina você que tá acordando no dia, vai lá, escova os dentes e erra. A escova de dente tá ruim, tá com gosto ruim. Ou, sei lá, bateu o pé na quina da cama, que todo mundo adora essa emoção, né? Vamos lá. Então, assim, muita coisa ruim. Parece aquele dia que tudo dá errado, né? E aí eu tô lá indignado e tal, mas tá, eu saio para trabalhar, consegui pelo menos sair no horário. Aí passo por uma pessoa, passei pelo Fernando. E olho para ele com toda a emoção. Pelo menos eu encontrei um amigo. E o Fernando passa reto por mim, tá? E não olha. Essa é a primeira cena. Agora imagine a segunda cena. Acorda no dia, ouve o rádio de manhã, com boas notícias, daí eu vou lá e escovo meus... uma música gostosa, prazerosa, vou lá e recebo um abraço, um beijo... E aquele dia flui meu café da manhã, consegui tomar café da manhã no tempo que eu imaginava e passo pela rua pelo Fernando e o Fernando passa reto por mim também. Poxa vida. E quando a gente faz essa pergunta às pessoas, o que elas nos dizem? O primeiro grupo, que estava com aquelas emoções negativas carregadas, ele logo pensou assim, mas o que é isso com o Fernando? E eu vou lá e responsabilizo o Fernando. Eu digo que o que aconteceu com o Fernando? Tá nojento. Que cara grosso. Que cara grosso, etc, etc. O segundo grupo, que estava com emoções positivas dentro dele, pensa, aconteceu alguma coisa com o Fernando? Eu preciso falar com ele. Porque eu consigo entender a situação sem as minhas emoções estarem me cegando. Então, gente, a importância, quando eu falo de um cérebro naturalmente antidepressivo, é um cérebro que cultiva emoções positivas. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Não, mas daí a vida eu não posso ter conta para pagar, não tem que trabalhar. A questão que eu tenho filhos, ilusão. etc. Não. Só que assim, o que os estudos falam? E aí tem mais um que eu quero terminar de estudo e depois eu quero fazer um acabamento aqui, um fechamento bacana. Tem uma primeira professora, primeira formada em psicologia em Harvard, lá em 1980, a Ellen Lager, e ela faz um estudo com homens de 70 anos. E esses homens, ela leva eles para um mosteiro para ficar 5 dias naquele mosteiro. E aí, aqui, ela ambienta o espaço, tudo como se fosse na juventude deles. Então, eles ouvem músicas, vamos dizer, se fosse eu lá nos anos 80, eles veem a televisão preto e branco, eles têm o beisebol, todos aqueles esportes que eles praticavam, todo o ambiente está preparado para o tempo da juventude deles. E aqueles septuagenários, aqueles homens lá mais envelhecidos, eles começaram a brincar. E eles começaram a se divertir, ouvir músicas, rir. Depois de 5 dias, quando eles saíram do mosteiro, alguns, inclusive, não usavam mais bengalas. Outros melhoraram sua visão.
Outros resgataram a sua estima, a sua vontade de viver. Veja bem, uma experiência que me faz voltar a momentos positivos da minha vida, me faz viver, e eles viveram com autonomia, não foram tratados como velhos ou como pessoas de idade, mas eles estavam ali vivendo e remeteram o seu cérebro ao passado, ao momento que eles eram muito potentes fisicamente, inclusive. Isso mostra pra gente, tem estudos que dizem que, inclusive, a gente começa a melhorar, crescer os nossos telômeros, ou seja, na nossa genética ali, aquilo que nos permite viver mais tempo. O estudo mostra que a gente pode trabalhar, inclusive, na nossa longevidade. Se a gente quer viver mais tempo, e esse, inclusive, é o meu projeto de vida, eu coloco aqui no ar porque eu coloco 107 anos, eu desejo. Se depender de mim, é o que eu quero. É uma meta. É um número que eu estipulei. Porque eu fui mãe aos 37, eu quero acompanhar os meus filhos por mais tempo, eu quero ter a oportunidade na vida de rir e brincar por muito tempo. Se eu não conseguir na minha infância rir ou brincar tanto, e se eu tenho filhos, eu posso aproveitar e ver isso como oportunidade. Ter uma longevidade de qualidade é uma escolha. É uma Determina o teu comportamento de agora para tu saber, porque se tu não cuida do teu carro quando ele tá novo, ele vai ter 20 anos e vai estar ruim, com a lataria quebrada, com os pneus murchos, ele vai estar com o motor detonado, quer dizer, nosso corpo é isso. Então, e Fernando, de cuidar. A loucura é que às vezes a gente cuida do carro, a gente cuida da casa e não cuida da gente. Aí é pior ainda. Aí é pior. Então, assim, todos os estudos, e quando a gente fala, isso é autoajuda. Não, isso é ciência. E a autoajuda também é bom. Que seja. Se for bem, faz bem pra ti, cara, vai. Se tu fica bem com a autoajuda, toca a ficha. Toca a ficha. Mas todos os estudos demonstram pra gente que cultivar emoções positivas faz sim a nossa vida ser mais longeva e feliz já desde o momento presente. Então, assim, eu não estou nem falando do óbvio aqui, que é cuidar do nosso veículo aqui, que é atividade física, alimentação saudável, dormir bem, né? Isso é o mínimo para a nossa vida. E se a gente não colocou isso na meta, gente, vamos lá, vamos colocar. Porque se a gente quer levar a nossa alma, o nosso espírito por mais tempo, a gente precisa que pelo menos essa carcaça esteja bem. Eu estou falando agora aqui de questões que também ajudam na nossa carcaça, que é aquilo que faz a diferença na vida, que é a cerejinha do bolo, que é eu conseguir ver que eu preciso ter áreas de interesse, eu preciso me divertir, eu preciso dizer sim aos meus desejos. Necessidades não atendidas é uma vida triste, é uma vida infeliz. Uma vida infeliz, ela vai contagiando outras vidas que também se tornam felizes. Isso também é ciência. Que o contágio da felicidade, da solidão, da obesidade, que a gente já falou, aí existe um contágio. E se a gente quer contagiar e fazer um impacto positivo no mundo, comece pelas nossas atitudes. Então, assim, tem muito a dizer nessa área, mas assim, eu diria, quais são os antidepressivos, então? Vamos lá. Para um cérebro naturalmente antidepressivo? É rir, porque descontrai, que está no brincar. Porque no brincar tem o nosso interesse, não precisa ter um brincar, é o brincar livre. O fator X são os amigos. Porque os amigos, ao natural, eles nos trazem para o mindfulness, ou seja, para o meu momento presente. Quando eu tenho um amigo que eu gosto daquele amigo, eu fico aqui, atenção plena naquele amigo. Né? Meu cérebro está ali naquele momento. E esse amigo, a gente desenvolve com um amigo a autocompaixão. Com meu amigo, com as histórias dele. E quando eu aprendo com ele, eu estou aprendendo para mim também. E, por fim, ambientes. Esse ambientes merece um outro momento, né? Porque ambientes, por exemplo, tem a ver com a organização dos nossos ambientes. O ambiente pode ser colorido, divertido, cheiroso. Preparar o espaço. Podia ser teu próximo comentário. E esse pode ser o meu próximo comentário, porque é isso que eu trabalho muito lá na minha casa, inclusive, com os meus filhos, né? Uma mente organizada é uma vida mais organizada, né? E uma vida organizada por fora, organiza por dentro. Então, assim, antidepressivos naturais para o nosso cérebro é rir, para descontrair, brincar, ter amigos. E amigos a gente pode escolher, lembra disso, né? Se aquele não vou nem usar esse termo tóxico, porque eu acho que nem toda pessoa tóxica. Um amigo que não conecta contigo, conecta com outro.
Né? Então, assim, eu posso dizer não porque não me fez tão bem, eu não conectei. E tem outros que conectam muito mais. Então, escolhe as pessoas que te fazem bem. Fica mais tempo com elas. E, por fim, então, os ambientes mais organizados, estruturados, para nos dar mais paz interior e fazer com que eu não perca tempo, que eu não me distraia. Daniele Hart, excelente, né? É uma aula toda quarta-feira. Querida, um abraço, obrigado pela tua participação mais uma vez e até a semana... Daqui a 15 dias. 15 dias, isso, mais fácil. Já em fevereiro. Tá bom, um abraço, até mais. 9h38, 26 graus a temperatura, intervalo na sequência nós voltamos.